Será que ainda vale a pena ser designer de sobrancelhas em 2025, 2026? Nesse vídeo eu vou te contar quais são as possibilidades de ganho dessa área, se ainda vale a pena mesmo com a área tão saturada, e quais são os primeiros passos caso essa seja a sua decisão. Oi, meu nome é Ludmilla, eu sou designer de sobrancelhas, mas até 2 anos atrás eu era CLT, trabalhava 8 horas por dia dentro da minha profissão, que eu sou formada em contabilidade, e eu escolhi essa área simplesmente por validação da minha família. Então eu tinha uma rotina extremamente triste, eu era extremamente infeliz de ter que estar com aquelas pessoas que não faziam sentido pra mim, ter que ter um ganho limitado, ter aquela rotina extremamente monótona e tudo que eu sabia era que eu queria empreender, mas eu não sabia exatamente com o que. Em outro vídeo eu posso contar pra vocês o motivo pelo qual eu escolhi sobrancelhas entre tantas outras possibilidades. Mas o foco desse aqui é te contar se ainda vale a pena entrar, mesmo com essa área com tantas pessoas entrando simultaneamente. E se você não me conhece, normal, esse é meu primeiro vídeo aqui, inclusive se inscreva se você tem interesse em empreendedorismo, começar a empreender, como divulgar seu serviço, como conseguir clientes, tudo isso vai ter aqui nesse canal, então já se inscreva, deixa o seu like, comenta aqui os vídeos que vocês querem que eu traga aqui. Primeiro ponto que eu quero fazer com que vocês se atentem é que não existe área saturada de pessoas boas, existe área saturada de pessoas comuns. Isso vai acontecer para medicina, para qualquer área que seja, existem áreas saturadas. Mas quando uma pessoa entra com a autenticidade dela, ou sono, mas quando uma pessoa entra com autenticidade, um conhecimento diferente, aplicações de técnicas de uma forma diferente, essa pessoa se destaca mesmo sendo a área saturada. E eu percebi isso na prática quando eu entrei nessa área e as pessoas vinham de designer de sobrancelhas muito mais experientes do que eu. Quando elas vinham, eu tentava entender o motivo pelo qual elas estavam vindo e confiando em mim e não continuando com aquela pessoa que tinha mais experiência que eu. Foi quando eu identifiquei algumas dores do meu público e eu comecei a trabalhar o meu marketing em cima dessas dores para atrair cada vez mais pessoas, mesmo eu sendo iniciante. Vamos supor, uma das maiores dores das pessoas que fazem sobrancelha ou não fazem por medo de ir na designer é de afinar a sobrancelha delas. E eu percebia isso como? Ouvindo as minhas clientes. Então, cada uma delas que deitavam ali na minha maca e antes de falar, o que elas queriam que eu fizesse, elas falavam que morria de medo da sobrancelha ser afinada, porque certa designer de sobrancelha tinha afinado a sobrancelha delas e eu percebi que tinha um ponto ali que eu precisava trabalhar. Então, primeiro era conquistar a confiança delas, para que elas entendessem que eu não iria afinar a sobrancelha delas. E segundo, fazer com que as pessoas me reconhecessem como aquela que não faria o que elas têm medo que qualquer designer de sobrancelhas faça. Então tem muita pessoa mais do mesmo, pessoas que não se atualizam, pessoas que vão viver no automático. E vocês precisam entender que ser designer de sobrancelha é trabalhar com a arte no rosto de alguém. E quando você trabalha com o rosto de alguém, a gente tá falando de autoestima, de individualidade extrema. Não tem como eu acertar todas as vezes se eu não pergunto, porque cada pessoa tem um gosto extremamente diferente. Tem gente que gosta de sobrancelha mais fina, tem gente que gosta de sobrancelha mais grossa. Então, quando eu trago essa personalização, essa individualidade, sabe, para as minhas clientes, eu consigo me destacar mesmo uma multidão de concorrentes. E não tenha medo de concorrentes, por quê? Sempre vai ter uma que vai vir pelo preço, acaba achando o outro mais barato e às vezes não é porque ela não gosta do trabalho, às vezes é porque é a realidade financeira dela de fato. Mas você precisa entender que não tem medo de concorrente. Quem entende que tem cliente para todo mundo e para todo gosto. Então, se você quer entrar nessa profissão, não entre pensando nos concorrentes. Entre pensando no que você pode fazer diferente para você se destacar e conquistar as clientes que você quer. Segundo ponto é a rentabilidade. Um dos pontos que eu decidi ir para a área de sobrancelhas é que serviço é muito rentável. Por quê? Uma das coisas que você mais está rentabilizando ali não é o produto em si, e sim a sua técnica. Ou seja, num design de sobrancelhas, eu vou gastar uma linha, uma pinça e alguns descartáveis, enfim, mas aquilo ali não custa R$30 para eu ir lá e colocar uma porcentagenzinha pra eu ganhar um pouco em cima, não. O que é mais caro no meu design de sobrancelhas é a minha técnica, é a minha forma de trabalhar, porque não vai ter nenhuma outra designer que faça o seu trabalho, porque é um trabalho manual. Ou seja, nós estamos falando de uma profissão que precisa de muito pouco para investir, para ter uma rentabilidade muito alta. O que eu fiz? Quando eu comecei nessa área, eu percebi que dava para ganhar dinheiro mesmo quando eu comecei a mexer com brow lamination e lash lifting. Inclusive, se você já tem o curso de design de sobrancelhas, vou deixar meu curso de brow lamination aqui, que foi o procedimento que realmente mudou minha vida. Por quê? Com 1 hora, eu conseguia faturar R$140 para fazer um procedimento que a cada 45 dias aquela cliente voltava. Sendo que no CLT, eu ganhava uma média de R$110 por dia. Ou seja, em 1 hora eu conseguia superar o valor que eu ganhava trabalhando em 8 no CLT. Então eu fiz até um acordo comigo mesma que quando eu batesse o mesmo valor que eu fazia no CLT,
Ah, eu tô falando por dia no CLT, contando sábado e domingo, tá? Não é contando dias úteis. Eu ganhava uma média de R$ 3.500 livres do meu trabalho. Eu fiz um acordo comigo que quando eu batesse esse valor ou mais durante 3 meses seguidos, eu pediria demissão. E graças a Deus eu consegui. Depois de um ano, né, empreendendo, eu consegui bater mais do que esse faturamento durante 3 meses seguidos. E aí foi quando eu tomei essa decisão de sair do CLT. Mas uma rentabilidade muito boa. Vamos supor, um salário mínimo, se esse fosse o seu objetivo, eu sei que não é. Óbvio que você vai ter custos, enfim, mas isso é um assunto para um outro vídeo que depois a gente fala sobre custos, sobre como que você vai começar a atender, sobre como, enfim. Mas vamos supor que você quer um salário mínimo livre ali. Vamos supor que você vai gastar R$ 500, ou seja, você precisa de R$ 2.000. Precisa então de R$ 500 por semana. R$ 500 por semana, se você trabalhar com brown laminate cobrando bem abaixo, são 5 clientes por semana, 5 horas trabalhadas por semana. Então a rentabilidade por horas trabalhadas é muito bacana, por isso hoje eu consigo ganhar muito mais. Inclusive eu faturo 5 dígitos, né? Não é R$ 50.000, R$ 60.000, porque eu tenho só 2 anos de profissão, mas são 5 dígitos, né? E eu consigo ter uma liberdade geográfica absurda, porque hoje em dia eu trabalho muito menos e ganho muito mais. Então eu tenho muito mais qualidade de vida do que antigamente. Inclusive foi com o valor dessa profissão que eu consegui comprar os meus móveis, morar sozinha, né? Hoje em dia eu moro junto com meu noivo, mas a gente tem uma qualidade de vida muito melhor do que antigamente. E por último, quais são os primeiros passos, né, para você entrar finalmente nessa profissão? E a primeira coisa que eu vou te falar, eu quero muito que isso entre na sua cabeça, porque se você entender isso, você vai ser já uma profissional diferente, invista em bons cursos. Não seja murrinha com curso, porque se você tiver um bom curso, ele vai te ensinar certos assuntos que vão te dar segurança para falar sobre isso. E quanto mais segurança você fala sobre um assunto, mais confiança você transmite. E quanto mais confiança você transmite, mais fácil é de você captar clientes. Porque hoje em dia você não vai vender fazendo com que a pessoa sinta que você está vendendo. Ao contrário, hoje em dia é possível você vender sem parecer que está vendendo. Quando você fala com confiança sobre algum assunto, quando você consegue demonstrar a técnica bem, as pessoas naturalmente elas vão querer o seu trabalho. E obviamente você precisa, junto com uma boa técnica e um bom curso para conseguir ter bom conhecimento teórico e prático, você também precisa ter conhecimentos em marketing. Você montar um bom Instagram, um bom TikTok. Nesse início, se você monta de repente uma série, né, iniciando e tal, consegue esse apoio da internet, você consegue crescer muito mais rápido. Inclusive, mais pra frente, rentabilizar o seu conhecimento, né? Porque na área da beleza é muito comum a gente dar cursos. Eu mesmo dou cursos, isso faz parte da minha renda. E curso, gente, a gente consegue rentabilizar muito, né? Eu ganho 10 vezes o que eu ganhava em um dia lá, em um dia, dando curso na minha profissão. E algo que eu vou falar pra vocês, pra fechar com chave de ouro, é que não fique quebrando a cabeça pensando no e se. Pensa, o que eu preciso fazer para fazer isso aqui? É pegar o cartão emprestado com alguém, porque eu fiz isso, para parcelar o curso que eu preciso, para parcelar os materiais que eu preciso e começar do jeito que eu tenho aqui agora, o melhor que eu posso com o que eu tenho no agora. Faça, porque depois você pode se arrepender. Porque você pode estar abrindo uma porta na sua vida que vai abrir outras várias portas que vão fazer você mudar quem você é hoje, que é o seu objetivo. Tenho certeza que você não quer permanecer dessa mesma maneira que você está hoje. Empreender é um ótimo caminho para isso, mas não precisa sair do seu trabalho, tudo tem seu tempo. Você não precisa ter pressa, você não precisa se comparar também achando que você vai ganhar R$ 10.000 no primeiro mês. Não, eu passei 7 meses sem cliente praticamente nenhuma. E com as estratégias certas, durante esses 7 meses, depois eu comecei a ter clientes muito organicamente, né? Sem eu ter que me esforçar tanto para isso, elas vinham e hoje eu tenho uma cartela de clientes legal. Mas tenha paciência, dê tempo ao tempo, invista em novos desafios, porque sim, vale a pena em 2025 não só ser designer de sobrancelhas, como você tentar todas as outras coisas que você quer e que você sonha, porque daqui 5 anos, vai ser daqui 5 anos, mesmo com você tendo feito o que você queria hoje, ou não tendo. A diferença é que daqui 5 anos, se você tiver feito o que você tanto quer, você vai ter uma outra versão de si mesma, que talvez é a versão dos seus sonhos.